Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, informações de 2 concursos da banca Fundação VUNESP. Concurso Prefeitura Municipal de Itatiba, São Paulo. Inscrições até o dia 29 de abril de 2025. Prefeitura Municipal de Campinas, provas acontecerão no dia 1º de junho de 2025. Mega revisão da Fundação VUNESP. Coletânea com 30 questões de matemática e de raciocínio lógico. As questões foram selecionadas conforme editais da Fundação VUNESP para concursos públicos. Faça o download de 40 provas com gabaritos. Link do Drive liberado na descrição desta videoaula. Então, vamos para os comentários das 30 questões de acordo com a bibliografia publicada pela Fundação VUNESP nos concursos públicos que acontecerão em breve. Então, vamos lá. Vejam os conteúdos para os cargos de agente de fiscalização e técnico em segurança do trabalho. Estes cargos são de ensino nível médio. Para os cargos de ensino superior, assistente social escolar, professor adjunto 1, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, professor de educação básica 2, PEB 2, anos iniciais do ensino fundamental, professor de educação básica 4, PEB 4, educação especial e psicólogo escolar. Os conteúdos de matemática são desses 13 itens. 1. Resolução de situações problema envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com números racionais nas suas representações fracionária ou decimal. 2. Mínimo múltiplo comum. 3. Máximo divisor comum. 4. Porcentagem. 5. Razão e proporção. 6. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Equações do primeiro e equações do segundo graus. Sistema de equações do primeiro grau. Grandezas e medidas, incluindo medida de quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa. Relação entre grandezas, interpretação de tabelas e gráficos, tratamento da informação, média aritmética simples, noções de geometria incluindo forma, ângulos, área, perímetro, volume, teorema de Pitágoras e teorema de Tales. Item 13, raciocínio lógico, estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos e sequências, sequências numéricas e sequência de figuras. Então, esses são os 13 itens comuns para os cargos de ensino médio, nível médio e técnico e nível superior. As questões que nós selecionamos estão numerados de acordo com estes 13 itens. Então, vejam. A questão número 1. Vejam, do lado direito, essa questão está relacionada ao item 6. Regra de 3 compostas sem setinhas. Então, sempre relacionamos a questão com o item da bibliografia, para que vocês organizem os seus estudos. Em uma fábrica de peças para caminhão, para produzir uma determinada peça, sabemos que 3 máquinas trabalhando durante 5 dias
ligadas durante 4 horas conseguem produzir 4.000 peças, que é a demanda mensal da fábrica. Durante o processo, uma das máquinas estragou, o que fez com que a fábrica decidisse por aumentar a quantidade de dias de produção para 6 dias e o tempo de trabalho das máquinas para 8 horas. Qual será a quantidade de peças produzidas nessa situação? Então, eu tenho aqui uma regra de 3 composta envolvendo 4 grandezas. Quantidade de máquinas, vejo aqui, 3 máquinas durante 5 dias, 4 horas por dia, produzem 4.000 peças. Então, eu tenho aqui 4 grandezas. Para resolver a regra de 3 compostas sem setinhas, nós temos que separar o que são causas, o que são efeitos. Então, eu tenho aqui causas do lado esquerdo, efeito na última coluna sempre. Dessas grandezas aqui, peças, quantidade de peças, máquinas, dias e horas dias, eu tenho como efeito quantidade de peças. Logo, causas, máquinas, dias, horas por dia. Completando, eu tenho aqui 4.000 peças, 3 máquinas, 5 dias, 4 horas. A pergunta: durante o processo, uma das máquinas estragou, portanto, ficaram 2. O que fez com que a fábrica aumentasse os dias para 6 e as máquinas trabalharão 8 horas. Quanto de peças serão produzidas? X. Lembrando, produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Como a variável está aqui nesta coluna, então vou pegar assim, 3 vezes 5 vezes 4 vezes x. Já colocamos aqui, 3 vezes 4 vezes 5 vezes x, que é igual 2 vezes 6 vezes 8 vezes 4.000. Sempre que possível, simplifiquem. 3 vezes 4 é 12. 2 vezes 6 é 12, então nós temos aqui 5x igual a 32.000. Portanto, a quantidade de peças produzidas por 2 máquinas, 6 dias, durante 8 horas por dia, vai ser 32.000 dividido por 5, que dá exatamente 6.400 peças, letra E. Questão 2. Continuando, regra de 3 composta. 10 guindastes carregam 180 máquinas em 12 dias, com 5 horas de trabalho por dia. Então, nós temos aqui novamente 4 grandezas. Pergunta: quantas caixas carregadas em 15 dias por 12 guindastes, 4 horas por dia? Então, vejam, eu tenho grandezas, guindastes, caixas, dias e horas dia. O que são as causas? Então, vamos lá. Causas, efeito. Sempre colocando o efeito na última coluna. Dessas grandezas aqui, a quantidade de caixas é exatamente o efeito. Portanto, 10 guindastes, 12 dias, 5 horas por dia, carregam 180 caixas. 12 guindastes, durante 15 dias, 4 horas por dia,
carregam X caixas. Produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. A variável está aqui, então fica assim: 10 vezes 12 vezes 5 vezes x, igual 12 vezes 15 vezes 4 vezes 180. Simplificamos aqui 12 com 12, cortamos esse zero aqui com esse zero, então ficou o quê? 5x igual a 15 vezes 4 vezes 18, que dá 1080. Portanto, a quantidade de caixas 1080 dividido por 5, que dá exatamente 216 caixas, letra A. Questão número 3. Regra de 3 simples. Novamente, item 6. Inversamente proporcionais. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 horas? Esta questão é uma questão recorrente em todos os concursos públicos. Lembra, tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais velocidade, menos tempo para um determinado percurso. Então, vejam, 400 km por hora faz em 3 horas. Se a velocidade passar para 480 km, x. Quanto mais velocidade do trem, menos tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Seta para baixo, seta para cima. Faz a multiplicação direto. 480x é igual a 1.200. Corta um zero, fica x igual a 120 dividido por 48, que dá 2 horas e meia. Ou seja, 2 horas e 30 minutos, letra B, D. Questão número 4. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se a área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, nós temos aqui área em metro quadrado, produção em watts por hora. 1,2 metros produz 400. 1,5 produz X. Logicamente, se a área de absorção aumentou, a quantidade de watts por hora também aumenta. Grandezas diretamente proporcionais. Setinha para baixo, setinha para baixo. Eu posso tirar essa vírgula aqui. Então fica 12 está para 15, 400 está para x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 12x é igual a 15 vezes 400, que dá 6.000. Portanto, 12x igual a 6.000 significa que a quantidade produzida de watts por hora será 6.000 dividido por 12, que dá exatamente 500 watts por hora, letra C. Questão seguinte, porcentagem. Uma loja de brinquedos colocou um dos seus artigos em oferta, dando 20% de desconto. Passado alguns dias, desejando se retornar ao preço praticado antes da promoção,
o artigo deverá sofrer reajuste de quanto? Ou seja, deu um desconto de 20%, para voltar aos 100%, quanto devo dar de reajuste? Com certeza, isto aqui está eliminado. Se a loja deu um desconto de 20% e o artigo arbitrariamente custava R$100, o artigo passou para R$80. Eu vou resolver utilizando regra de 3 simples. Poderia fazer o cálculo direto como nas demais questões. Então, vejam. R$80 corresponde agora aos 100%. R$100, portanto, X%. São grandezas diretamente proporcionais. Aumentou a quantidade de reais, aumenta-se a porcentagem, que vai dar maior que 100%. Essa diferença será exatamente o reajuste. 80 está para 100, assim como 100 está para X. Posso cortar um zero, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 8x é igual a 1000x. 1000 dividido por 8, x deu 125%. Ou seja, de 100% passou para 125%. Portanto, passando de 80 para R$100, há um aumento de 25%, que deverá ser o reajuste para que o artigo volte a custar R$100. Letra B. Questão seguinte, 5. Qual o preço original de uma mercadoria que, após um aumento de 15%, passou a custar R$ 103,50? Questão recorrente de porcentagem em concursos públicos, não somente da Banca Fundação VUNESP. Vejam, se a mercadoria sofreu um reajuste de 15%, em porcentagem, o produto passou a custar 115%, que é exatamente 1,15 em forma de decimal. Se eu chamar de X o preço do produto, que será inferior aos 103,50, eu tenho exatamente 1,15x é igual a R$103. Portanto, X, que é a quantidade do produto sem o aumento, R$ 103,50 dividido por 1,15, que dá exatamente R$90. Letra B. Questão recorrente em concursos públicos. Não podemos errar. Questão número 6. Uma mercadoria teve um aumento de 10% em um mês e mais 10% no próximo mês. De quanto foi o aumento real sobre o preço original? Cuidado, essa questão aqui também sempre presente em concursos públicos. Com certeza, aumento de 10. Aumento de 10 não é aumento de 20%. Será superior. Fazendo somente um cálculo, se X é o preço da mercadoria, o preço final vai ser o primeiro aumento, que é 110%. O que é 110%? É exatamente equivalente a 1,1. O segundo aumento é 110% sobre o preço anterior. Portanto, 110% vezes 110% de X. Multiplicando isso aqui, dá 1,21x. Esse 0,21 representa exatamente o aumento, ou seja, 0,21. Transformando isso aqui em fração, ou seja, transformando em porcentagem, eu devo multiplicar por 100. 0,21 vezes 100
21%, letra C. Questão 7. Cuidado! Se um determinado produto teve um aumento de 20% e alguns dias entrou em liquidação, teve um desconto de 20%, questão semelhante à questão anterior. Só que agora é aumento, desconto. O que acontece com o valor final? Com certeza, eu já posso eliminar A. Permanece o mesmo que era antes do aumento de 20%? Falso. Aumenta, diminui ou nenhuma das opções. Então, veja, fazendo o mesmo cálculo. Aumento de 20%. 120%, 1,2x. Desconto de 20, 0,80 vezes o preço com o aumento. Então vai ficar 0,8 vezes 1,2, que dá 0,96x. Então, se vocês compararem o 100% com os 96%, essa falta aqui significa exatamente a diminuição de 0,04. Multiplicando por 100 para obter a porcentagem, eu tenho aqui, então, 0,04 vezes 100, 4%, portanto, diminuiu 4%. De 100% caiu para 96%. Questão 8. Item 2, mínimo múltiplo comum. Questão recorrente em concursos da Banca Fundação Vunesp. Questões de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, vejam. Em uma floricultura, há menos de 65 botões de rosas e um funcionário está encarregado de fazer ramalhetes, todos com a mesma quantidade de botões. Ao iniciar o trabalho, esse funcionário percebeu que se colocasse 3, 5 ou 12 botões de rodas, sobrariam 2 botões. Quantos botões de rodas era? É um número menor que 65. Então, vejam, para achar a quantidade de botões de rosas que serão utilizados, eu vou fazer o clássico MMC. O que é o MMC? Quando o problema envolve ideia de tempo, de coincidência ou quando alguma coisa vai acontecer novamente. Há quantos dias? Há quantas horas? Vejam, vamos achar o mínimo múltiplo comum pela decomposição simultânea, decompondo em fatores primos os números 3, 5 e 12. Os primos usuais, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Dividimos por 2, mantém 3, 5, 6. Dividimos por 2, mantém o 3, o 5, 3. O próximo divisor é o 3. 1, 5. O próximo divisor, o 5. Então, o número de botões que o funcionário utilizará para fazer ramalhetes de 3, 5 ou 12 será exatamente 3 vezes 2 vezes 2 vezes 5, 60 botões de rosas. Só que sobrariam 2, portanto, o número de botões de rosas disponíveis será exatamente 60 mais 2, 62 botões de rosas, letra E. Questão seguinte. No alto da torre de uma emissora de televisão, 2 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 minutos por minuto.
e a segunda 10 vezes por minuto. Se, num certo instante, as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? É aquela clássica pergunta. Em que momento eles piscarão novamente? Ou seja, o encontro. Basta fazer o quê? O mínimo múltiplo comum. Só que vamos verificar. A primeira pisca 15 vezes por minuto. Portanto, a cada 4 segundos. 15 vezes por minuto, 60 segundos dividido por 15, 4 segundos. A segunda pisca 10 vezes por minuto. Portanto, 60 dividido por 10, de 6 em 6 segundos. Ou seja, a primeira pisca de 4 em 4 segundos, a segunda de 6 em 6, eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum. Aqui não seria nem necessário achar o mínimo múltiplo comum, porque aqui seria a tabuada do 4. 4, 8, 12, 16. Aqui seria 6, 12, 18. Portanto, o encontro acontece após 12 segundos. Vamos lá. Primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Divide por 2, 2, 3. Divide por 2, 1, 3. Divide por 3, 1, 1. Então, as duas lâmpadas piscarão simultaneamente após a primeira vez, 2 vezes 2 vezes 3. 12 segundos. Exatamente o tempo que levarão para piscar simultaneamente letra A. Veja, aqui ele pisca de 4 em 4. 4, 8, 12 e assim sucessivamente. Esta aqui pisca quanto? 6, 12. Então, observe, as duas lâmpadas piscarão juntas após quantos segundos? 12 segundos, sem necessidade de fazer o mínimo múltiplo comum. Valeu! Questão número 10. Em um conselho regional, o presidente é eleito a cada 4 anos, o secretário a cada 3 anos e o coordenador-geral a cada 2 anos. Se, em 2020, houve eleições para os 3 cargos simultaneamente, das opções abaixo, em que ano isso ocorrerá novamente? Ou seja, em que momento haverá o encontro de uma nova eleição? 4 em 4 anos, 3 em 3 anos, 2 em 2 anos. Portanto, vamos achar o quê? O mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4. Também daria a fazer pela tabuada do 2, do 3 e do 4, porque os números são pequenos. Vamos lá. Primos, divide por 2, 1, 3, 2. Divide por 2, 1, 3, 1. Divide por 3, 1, 1, 1. Portanto, o mínimo múltiplo comum 2, 3 e 4 é 2 vezes 2 vezes 3, 12. Então, a próxima eleição acontecerá após 12 anos. Como a primeira aconteceu em 2020, a nova eleição ocorrerá 12 anos depois, 2020 mais 12, 2032, letra C. Problemas de mínimo múltiplo comum da banca Fundação VUNESP, nós não podemos errar. Ficou em dúvida? Manda comentários ou e-mail. Questão número 11. Também uma questão recorrente. MDC. Não podemos errar questões de MDC, sempre aparecendo em concursos da banca Fundação VUNESP e também em outras bancas.
Em um colégio de São Paulo, há 120 alunos na primeira série do ensino médio, 144 na segunda série e 60 na terceira. Na Semana Cultural, todos esses alunos serão organizados em equipes, com o mesmo número de elementos, sem que se misturem alunos de séries diferentes. O número máximo de alunos que pode haver em cada equipe é igual a problema que será resolvido utilizando o tradicional MDC, máximo divisor comum, isto é, o maior divisor comum. Quando que eu utilizo o MDC? Cuidado, MMC é uma coisa, MDC é outra coisa. Usamos o MDC quando aparece termos como máximo, divisor, dividir, ou quando a pergunta do problema solicita algo no intuito da quantidade do início. O número máximo de alunos. Portanto, é o maior divisor desses números 144, 120 e 60. Divisão pelos números primos. Agora, cuidado. Para achar o máximo divisor comum, nós vamos utilizar também o método da decomposição simultânea. Quando o divisor for comum, coloca em vermelho. 2 é divisor comum, então vai ficar 60, 72, 30. Dá para dividir por 2 e é divisor comum, então dá 30, 36, 15. Dá para dividir por 2? Sim, mas não é divisor comum. Coloca em preto. 15, 18 e 15. O próximo divisor comum é 3. Coloca em vermelho. Aliás, desculpa. O próximo divisor é o 2, mas não é comum. Então, coloca em preto. 15, 9 e 15. Agora sim. 3 é divisor comum? Sim. Dá 5, 3, 5. Divide por 3 de novo. Agora não tem divisor comum mais. Não precisaria nem fazer o cálculo. Vou fazer. Por 3 dá 5, 1, 5. Divide por 5, 1, 1, 1. O máximo divisor comum, que representa o número de alunos que deve ter cada equipe, é exatamente 2 vezes 2 vezes 3, 12 alunos. Então, letra... Eu estou fazendo a conferência. Se tiver 12 alunos, 120 dividido por 12, dá 10 equipes. 144 dividido por 12, dá 12 equipes. Se tiver 60 dividido por 12, 5. Então, eu tenho exatamente letra C. Questão de máximo divisor comum, não podemos errar. Seguinte, um ferreiro vai confeccionar pedaços de barra de ferro de mesma medida. Ele dispõe de 35 barras de 270 centímetros, 18 de 540 centímetros, 6 de 810 centímetros, todas de igual largura. Ele pretende cortar as barras em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, de modo que esses pedaços fiquem o maior possível, mas de comprimento menor que 1 metro. Quantos pedaços de barra de ferro o ferreiro poderá produzir? Então, veja, para calcular o comprimento das barras, eu vou utilizar o maior divisor comum desses números aqui, de 270, 540 e 810. Utilizando o processo da decomposição simultânea.
Quando o divisor for comum, vermelho. 2 é divisor comum. 135, 270, 405. 2 não é divisor comum. Preto. 135, 135, 405. Divide por 3. Divisor comum. 45, 45, 135. Divide por 3. 15, 15, 45. Divide por 3. 5, 5, 15. Divide por 3. Preto. Dá 5, 5, 5. Divide por 5. Então, o maior divisor comum vai ser 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5, que vai dar exatamente 270 centímetros. Então, veja. Só que o exercício diz que o comprimento tem que ser menor que 1 metro, 100 centímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Achar os múltiplos de 270. 270 não pode ser. Então, vejam os comprimentos possíveis. São os divisores menores que 270. 270 não pode porque excede 1 metro. 135 excede 100 centímetros. 90 centímetros pode. Então, o que significa? Cada pedaço tem que ter 90 centímetros. Agora vamos verificar. Se cada pedaço tem que ter 90 centímetros, quantos pedaços eu tenho? Barra de 270 centímetros dividido por 90 centímetros dá 3 pedaços. 35 vezes 3, 105 pedaços. Uma vez que eu tenho 35 barras de 270. Cada um dá 3 pedaços. Portanto, 105. 540 dividido por 9 dá 6 pedaços. Eu tenho 18 barras. 18 vezes 6, 108. Barras de 810 dividido por 90 dá 9 pedaços. Eu tenho 6 vezes 9, 54. Portanto, o total de pedaços de barra de ferro é 105, 108, 54, 267 peças. Questões de máximo divisor comum. Banca Fundação Vunesp. Não podemos errar. Está em dúvida? Envie mensagem nos comentários. Questão 13. Questão 13, item 12, noções de geometria, que inclui área, perímetro, volume, medida de comprimento, medida de área, medida de volume. Questões sempre aparecendo na banca Vunesp. Em um terreno retangular de 25 metros de largura por 60 de comprimento, será construído um pequeno depósito, cuja área corresponde a 2% da área total do terreno. Para não derrubar uma árvore A que havia no terreno, o comprimento do depósito só pode ser 8 metros, conforme figura. O perímetro desse depósito eu tenho que achar o X, a largura do depósito, depois achar o perímetro. Então, veja, área do terreno retangular, que mede 25 por 8, base vezes altura, 25 vezes 60, 1.500 metros quadrados. Desse 1.500 metros quadrados,
2% faz parte do depósito. 2% de 1.500 é 0,02 vezes 1.500. Ou então poderia cortar isso aqui. Então vai dar exatamente 30 metros quadrados. Ou seja, o depósito que mede 8 de comprimento, x de largura, mede 30 metros quadrados. Portanto, 8x, que é a área do depósito, é igual a 30 metros quadrados. Portanto, o comprimento, a largura, vai ser 30 dividido por 8, que dá 3,75 metros. Portanto, o perímetro do depósito vai ser 8 mais 8 mais 3,75 mais 3,75. 8 com 8 dá 16. Aqui vai dar 6, 7, 50. Então vai dar 16 mais 7,5, 23,5 metros. Não tem esse quadro aqui. Perímetro é medida linear. Letra B. Questão seguinte. Um construtor comprou 2 terrenos A e B, ambos retangulares. O terreno A tem 25 metros de comprimento e sua largura 2 metros, que é a largura do terreno B, que é x. Então aqui já é x mais 2. Esses dados já estão colocados pela banca. E o comprimento do terreno B, 4 vezes a largura, conforme mostra a figura. Sabendo que o perímetro do terreno B tem 10 metros a mais que o perímetro do terreno A, é correto concluir que o perímetro do terreno B, respectivamente, são. Vejam, perímetro e a área, perímetro de A, área de B. Então, vejam, perímetro de A, x mais 2 vezes 2, mais 25 vezes 2. Então, tenho exatamente isso aqui. X mais 2, mais x mais 2, mais 25 mais 25. Vai dar 2x mais 54. Perímetro de B. X mais 4x mais 4x, 10x. Perímetro de B é o perímetro de A mais 10. Perímetro de B é 10x. Perímetro de A, 2x mais 54 mais 10. Resolvendo isso aqui, eu tenho 10x menos 2x igual a 64. Portanto, 8x igual a 64, x vai dar 8 metros. Se x mede 8 metros, o perímetro do terreno B, perímetro e área de B, desculpa, perímetro e área de B. Então, vou achar primeiro o perímetro de B, que é esse aqui. Então, vai ficar 8 vezes 10, porque aqui está dizendo que é 10x, 80. Se é 80, descartamos esta e essa. A área vai ser 32 vezes 8, 256. Portanto, 80 metros
e 256 metros quadrados. Letra A. Questão 14. Um retângulo com 18 centímetros de base tem área igual a 144 centímetros quadrados. Se eu aumentar sua altura em 20%, diminuir sua base em 25%, observamos que a nova área é. Então, vejam, questão bem interessante, que seria desnecessário utilizar essas medidas. Então, independente dessas medidas, eu posso resolver o seguinte. A área do retângulo original é base vezes altura. A base aumentou 20%. Então, ele vai passar para 120%. Então, a nova base vai ser 1,2b. A altura aumentou. Desculpa, pessoal. A altura aumentou 20%. A base diminui 25%. Está trocado aqui, mas como é produto indiferente. Diminui 25%, então ele passa para 75%. Então, 0,75. Então, a altura aumenta. Então, aqui, só organizando aqui, a altura. Portanto, a nova altura vai ser 1,2b. Aqui, a base diminui, portanto, 0,75. Logo, a área do novo retângulo alterado é 1,2b vezes 0,075. Multiplicando essa parte numérica aqui, eu tenho 0,90 BH. Se vocês compararem aqui e aqui, o que aconteceu? Diminuiu 0,10. 0,10 é 10%. Letra C. Questão interessantíssima. Não podemos errar. Questão 15. Raciocínio lógico. Negação da disjunção ou. Uma negação lógica para a afirmação João é rico ou Maria é pobre é. Eu tenho aqui uma proposição ligada pela disjunção ou. Para achar a negação, eu vou utilizar as leis de Morgan, a primeira e a segunda. Como eu tenho aqui ou, eu vou utilizar essa aqui. Observe, quando a gente utiliza ou, o resultado vira o quê? E. Se vira E, aqui está eliminada, aqui está eliminada e aqui também está eliminada. Negação de P. João é rico. João não é rico. Se João não é rico, aqui já está eliminado. Só pode ser a letra B. João não é rico e Maria não é pobre. Letra B. Não podemos errar questões de negação da disjunção ou. Negação da conjunção e. Uma afirmação que corresponde à negação lógica. Pedro distribuiu amor e Pedro colheu felicidade. Eu tenho aqui uma proposição ligada pela conjunção e. Da mesma forma, eu utilizo a primeira lei de Morgan. P e Q, negação não P ou Q. Ou seja, este E aqui vira ou. Se isso aqui vira ou, elimino esse aqui, elimino esse aqui, elimina esse aqui. Pronto, já liquidamos. Faz a negação de P.
Pedro não distribui amor, só pode ser a letra A. Ou Pedro não colheu felicidade, letra A. Questão de negação, da disjunção e da conjunção, não podemos errar. 17. Questão de diagrama lógico, também interessantíssimo, sempre presente na banca Fundação VUNESP. Num grupo de 150 jovens, vejam os dados. Não vou nem ler, já vou fazer direto o diagrama de Venn. Música, esporte, leitura. Vamos na ordem. 32 gostam de música, esporte e leitura. Sempre comecem pela intersecção. No caso, intersecção está aqui, ó. São os três, as pessoas que gostam dos três tipos de música, esporte e leitura. 32. 48 gostam de música e esporte. Agora, cuidado. Se eu tenho 48 aqui e já tenho 32, eu tenho que colocar 48 menos 32, 16. 60 gostam de música e leitura. São estes aqui. Deixa eu mudar aqui. São aqui. Já tenho 32. Então, 60 menos 32, 28. 44, esporte e leitura. Estão aqui. Então, fica 44 menos 32, dá exatamente 12. Vamos lá, continuando. 12 gostam somente música. Então, não tem que tirar nada. 12. 18, somente esporte. 10, somente de leitura. Ao escolher ao acaso um desses jovens, qual a probabilidade dele não gostar de nenhuma dessas atividades? Esse número aqui vai estar fora. Vou chamar de X. Pronto. Somando esses itens vermelhos aqui, eu tenho assim, ó, 32, vou riscar aqui, mais 12, mais 16, mais 28, mais 18, mais 12, mais 10, mais X, tem que dar 150. Somando esses termos aqui, eu tenho exatamente 128 mais X igual a 150. 150 menos 128 dá 22. Então, 22 jovens não gostam de nenhuma dessas atividades. A probabilidade 22 dividido por 150. São aqueles que não gostam de nenhuma, dividido pelo total. Simplificando por 2, 11,75 avos. Letra C. Questão, raciocínio lógico, utilização do diagrama de Venn, não podemos errar. Equivalência da condicional se, então. De acordo com a lógica proposicional, a frase equivalente, se Marcos estudou, então foi aprovado, é, pessoal, sentenças equivalentes da condicional, eu tenho duas possibilidades. Ou mantém o então, ou troca por ou. Então, se fica então, ou fica isso aqui, ou isso aqui.
Deixa eu mudar aqui para não ficar confuso aqui. Então, veja, ou fica isso aqui, ou isso aqui. Então, o que eu posso fazer? Esse E aqui está excluído, esse E está excluído, C e somente C está excluído. Então, vai ficar ou. Se vai ficar ou, eu vou utilizar esta aqui, a equivalência 2. Faz a negação, Marcos estudou. Marcos não estudou, então aqui já está eliminado. Ou mantém que foi aprovado. Letra E. Equivalência da condicional C, então não podemos errar. 19. A média das idades de uma determinada turma de estudantes é 22 anos. Sabendo-se que a proporção entre homens e mulheres é de 4 para 5 e que a soma das idades é 1980, quantas mulheres há nessa turma? A razão entre homens e mulheres é de 4 para 5. Veja que interessante. Eu tenho que achar uma fração equivalente a 4/5. A média das idades é 22 anos. Se eu tenho a média e não tenho a quantidade, eu vou chamar de x a quantidade. Então, 22x é igual a 1980. Dessa equação, já acha a quantidade de alunos. Tem quantos? 1980 dividido por 22 dá 90. Eu devo, então, fazer o quê? 90 dividido por... Para achar o K, eu faço assim, ó, 90, eu vou dividir, se fosse um número maior, dividido por quanto? Por 4 mais 5, 9. Dividido 90 por 9, dá quanto? 10. Então, eu vou multiplicar em cima por 10, embaixo por 10. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 10, 50. Quantas mulheres? Essas duas razões são equivalentes. Mulheres é o item de baixo. 50 mulheres, letra B. 20. Um mural é feito com dois tipos de cerâmica, chamado tipo A, tipo B. Todas as cerâmicas de um mesmo tipo têm áreas iguais. O artista percebe que se ele utilizar 10 cerâmicas A e 15 cerâmica B juntas, ele consegue 260 centímetros quadrados. Se ele, por sua vez, utilizar 10B, 15A, dá 240 centímetros quadrados. Com base nas informações, a área da cerâmica A é... Vejam, questão de sistema do primeiro grau. 10A mais 15B é 260 centímetros quadrados. Então, A é a área da cerâmica A. O 10 vezes A mais 15 vezes B. Por sua vez, se ele utilizar 15A, 10B, ele tem 240. Como ele quer saber o tipo A, eu vou eliminar B. Fazendo o quê? Multiplicando a primeira por menos 10, fica menos 100, menos 150, menos 2060. Como eu tenho aqui menos 150 e aqui eu tenho 10, vou multiplicar por 15. 225, 150, igual a 3.600. Corta, corta.
225A menos 100A, 125A igual a 1000. Dividindo 1000 por 125, a cerâmica A tem 8 centímetros de área. Letra A. Lembrando que essas questões foram adaptadas conforme conteúdos do edital da Banca Fundação VUNESP. São questões que já foram resolvidas em outras videoaulas. Eu só simplesmente estou fazendo uma coletânea conforme conteúdos da bibliografia para o concurso de Campinas e de Itatiba. 21. Os saltos ornamentais são praticados numa piscina com no mínimo 5 metros de profundidade, para evitar que os atletas colidam com o fundo da piscina durante o salto. Considerando uma piscina com formato de um prisma retangular reto, cuja área da base é 50 metros e a altura é 5 metros, qual o volume comportado em litros pela piscina quando cheia? Então, veja, eu tenho aqui a área da piscina, da base, que é um retângulo, 50 metros quadrados, comprimento vezes largura. A altura é 5 metros. Portanto, essa piscina tem 250 metros cúbicos. 1 metro cúbico é 1000 litros. Portanto, o volume em litros da piscina vai ser 250 metros cúbicos vezes 1000 litros, que dá 250 mil litros. Letra D. Questão 22. Um mapa é construído numa escala de 1 por 50 mil. Cada 1 centímetro, 50 mil centímetros. Isto é, uma distância de 1 centímetro no mapa é uma distância real de 50 mil centímetros no terreno. Se a distância entre dois pontos nesse mapa é 2 centímetros, qual a distância real entre esses dois pontos? Então, vejam. A razão entre mapa e real é de 1 para 50 mil. 1 centímetro para 50 mil centímetros. Eu tenho 2 centímetros, real x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 1 vezes x dá x, 50 mil vezes 2, 10 mil centímetros. Ele quer transformar ou em quilômetros ou em metros. Se vocês observarem, já eliminamos esta e esta. Portanto, vamos transformar em quilômetros. Centímetros para quilômetros, ou é aqui ou é aqui. Isso aqui está descartado, logicamente. Caminhando da direita para a esquerda, eu devo dividir por quanto? 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Então, dividido por 100 mil, eu tenho 1 quilômetro. Letra E. 23. Em um clube de xadrez, há 2 tipos de frequentadores, iniciantes e mestres. O clube notou que este ano há o dobro de frequentadores em relação ao ano passado. Então, veja, ele está comparando este ano com o ano passado. E que a razão entre mestres e iniciantes no ano passado era de 1 para 10 e passou a ser de 1 para 5 este ano. Sabendo que nesse ano há 22 mestres, pode-se afirmar que o número de mestres no ano passado foi. Então, vejam. Este ano, a razão entre mestre, este ano, vamos lá, é de 1 para 10.
1 para 5. Ano passado era 1 para 10. Este ano, 1 para 5. Este ano eu tenho 22 mestres. Então, 22 mestres está para iniciante, assim como 1 está para 5. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Iniciante vezes 1, 22 vezes 5. Então, eu tenho quantos iniciantes hoje, este ano? 110. Mestres mais iniciante, este ano, eu tenho, então, 22 mais 110, 132. Ano passado, tinha metade deste ano. 132 dividido por 2, 66. Então, a soma dos mestres com iniciante, ano passado, 66. A razão, ano passado, é de 1 para 10. 1 mestre para 10 iniciante. Portanto, mestre mais iniciante está para mestre, assim como 1 mais 10 está para 1. Esta soma aqui é 66. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 11 vezes mestre igual a 66. Mestre, 66 dividido por 11, temos 6. Letra E. O triângulo abaixo é isósceles, de forma que a medida de sua altura é igual à medida de sua base. Então, o triângulo aqui é isósceles, a medida da altura é igual à medida da base. Sabendo-se que o segmento DE é metade da altura e que o segmento EF é paralelo ao segmento AB, então qual fração a área sombreada representa da área total? Então, veja, completando aqui, eu tenho então 3, aqui eu tenho 3, a base é 4, essa altura aqui é 4, portanto, se eu chamar aqui de G, FG, que é esse segmento aqui, FG, é média, a base média. Portanto, aqui é 4, a base média é metade da base. Esta base média é a metade da base do triângulo isósceles, 2. Cada lado mede 1. Aqui mede 2, uma vez que aqui é metade. Inteira é 4, aqui mede 2. Aqui mede 2. A área do triângulo ABC, triângulo ABC, vai ser 4 vezes 4, base, vezes altura, base 4, altura 4, dividido por 2, 8 unidades de área. A área do trapézio, 2 mais 1, vezes 2, dividido por 2, 3. Portanto, a razão entre a área do trapézio sobre a área do triângulo é de 3 para 8. Letra E. 25. Esta questão aqui está repetida. Vou somente passar a questão anterior. Como foi uma montagem aqui, desculpa, a questão já está repetida, eu vou somente passar para frente aqui.
26. Na imagem abaixo está representado um trapézio que tem 774 centímetros de área. Mas, para a identificação de alguma de suas medidas, é necessário a identificação do valor atribuído à variável x, que está aqui, ó, presente na forma algébrica de algumas delas. Com base nessas informações, podemos concluir que a medida da altura desse trapézio é igual a 2x mais 6. Então, primeiro, vamos achar o valor do x. Área de um trapézio. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, tenho base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2, igual a 774. X mais 28 vezes 2x mais 6 é igual a 774 vezes 2. Distribuindo, tenho 2x² mais 6x mais 56x mais 168 igual a 1548. Passando esse menos 1548 para o primeiro mesmo, eu tenho 2x² mais 62x menos 1380. Vou dividir tudo por 2, fica x² mais 31x menos 690. Delta. b² menos 4 vezes a vezes c. 961 mais 2.760, 3.721. Raiz quadrada, 61. Então, primeira raiz, menos 31, mais 61, dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. A outra raiz dá negativo. Portanto, o x que eu preciso saber mede 15. Logo, a altura que representa isto aqui vai ser 2 vezes 5 dá 15, mais 6, 36 centímetros, letra C. 27. Supondo que um bloco maciço de acrílico tenha um formato cúbico de 2 centímetros de aresta e peso de 36 gramas, então um bloco também maciço com este mesmo material e que tenha um formato de um paralelepípedo de dimensões iguais a 12 comprimento, 8 largura, 5 de altura, terá um peso igual a, vejam, volume de um cubo, aresta elevada ao cubo. A aresta mede 2 centímetros. Portanto, aqui vai medir 8 centímetros cúbicos. O volume do paralelepípedo é comprimento vezes a largura vezes a altura. 12 vezes 8 vezes 5, que dá 480. O volume do bloco no formato de paralelepípedo é 60 vezes o volume do bloco cúbico. Ou seja, aqui é 480, aqui é 8. Então, 480 é 8 vezes 60. Então, o volume do cubo é 60 vezes o volume do cubo. O volume do paralelepípedo é 60 vezes o volume do cubo. Portanto, o peso também será 60 vezes. Como aqui está dizendo que o peso do cubo é 36 gramas, o peso do paralelepípedo vai ser 36 gramas vezes 60,
que dá 2.160 gramas, transformando em quilo, 1.000 gramas, 1 quilo. Então, se eu dividir por 1.000, 2,16 quilogramas. Letra A. 28. Uma família de 4 pessoas possui um casal de 4 filhos, dos quais se sabe que a idade do filho corresponde a 1/3 da idade do pai, enquanto a idade da filha é 3/4 a idade do filho. Sabendo que a mãe nesta família é 4 anos mais jovem que o pai e que a soma dos 4 é 120 anos, então a idade da filha corresponde a qual fração da soma, ou seja, a razão entre a idade da filha e a soma, que é do 120. Então vai ser algo parecido assim, ó. Tudo isso dividido por 120. Já até dá para imaginar que isso aqui está eliminado, né? Tem que ser múltiplo, 120, pode ser 10, 3, 5. Então vamos lá. Idade do pai, X. Filho, 1/3 da idade do pai. A filha, 3/4 da idade do filho. Então, 3/4 vezes 1/3. Simplifica aqui. Então, voltando aqui. O pai tem X, o filho tem 1/3 X, a filha tem 1/4 X. Por sua vez, a mãe é 4 anos mais jovem que o pai. O pai tem X, a mãe tem X menos 4. Somando, pai mais filho mais filha mais mãe, 120 anos. O mínimo múltiplo comum aqui é 12. Então vai ficar aqui 12x mais 4x mais 3x mais 12x menos 48, 1440. 12 vezes 120. Corta 12, corta 12. 12x, 4x mais 3x mais 12x é igual 1440 mais 48. Somando isso aqui dá exatamente 31x 1484. Logo, a idade do pai, 1484 dividido por 31, 48 anos. A filha tem 1/4 de 48, 12. A razão, 12 por quanto? 120. Simplifica por 12, 1/10, letra A. 29. Em uma tecelagem, uma máquina produz um tecido com 25 metros de comprimento com 1,20 de largura. Uma alteração na carteira de produção exigiu que a máquina fosse reprogramada para que o tecido tivesse a largura de 1,60 m. Dessas condições, utilizando-se a mesma quantidade de fio, a peça com a nova largura teria um comprimento de área do tecido, 25 metros por 1,2, dá 30 metros quadrados. A nova área vai ser, tem que ter uma largura de 1,60 m e um comprimento X. Então, uma nova aqui, onde X é o novo comprimento. Que vou igualar a 30, porque tem que ter a mesma quantidade.
Então vai ficar x vai ser 30 dividido por 1,6. Então, o comprimento novo, 18,75 metros, letra B. 30. Um campo de aeromodelismo tem um formato circular com raio de 50 metros. A capacidade de operação é de 20 adeptos sócios simultaneamente, o que corresponde à ocupação de uma área individual em metro quadrado de π 3,14. Área de um círculo, πr quadrado. A área desse círculo vai ser, então, 3,14 vezes 50 metros quadrados, que é 2.500, vezes 3,14. Então, a área do campo de aeromodelismo tem 7.850 metros quadrados. A área de ocupação é de 20 sócios, cada metro quadrado. Então, 7.850 metros quadrados, 20 sócios, vai dar 392,50 metros quadrados, letra P. 30 questões da Banca Fundação VUNESP. Gostaram? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, dá um like, e vocês que estão estudando para concursos públicos, cuja banca será a Fundação VUNESP, cliquem na playlist Banca Fundação VUNESP, link na descrição desta videoaula. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.